Uma outra configuração de condutores muito típica é a configuração de espira. Já vimos como é o campo magnético produzido por um fio retilíneo, finito e infinito, calculado a partir então da lei de Biot-Savart, e agora vamos aplicar a lei de Biot-Savart a uma espira circular e analisar o que acontece nessa situação. Então, vamos lá. Primeiro, vamos desenhar essa espira circular. Vamos posicioná-la no plano x e y. E vamos definir então um ponto ou uma região no qual nós queremos calcular o campo magnético. Então, dada uma corrente constante percorrendo essa espira, nós queremos calcular o campo magnético ao longo do seu eixo, num ponto a uma certa altura do centro da espira circular. Então, é um caso bem simples. Vocês vão ver que nós podemos aplicar de uma maneira bem simples a lei de Biot-Savart nessa situação. Primeiro, nós precisamos então definir dentro dessa expressão da lei de Biot-Savart quem são dl e quem são r. Primeiro, quem é o dl, que representa então uma corrente infinitesimal, ou um deslocamento infinitesimal dessa corrente ao longo do condutor. Vamos supor aqui que esse seja o nosso dl. Se nós representarmos em coordenadas cilíndricas, esse dl é o quê? É ρ de φ, um comprimento infinitesimal, direção a φ, porque é uma grandeza vetorial. E agora, então, nós precisamos definir quem é o vetor distância r. O vetor distância r que liga esse dl infinitesimal até o ponto onde nós queremos calcular o campo a uma certa altura aqui da espira. Vou chamar aqui de z essa altura. Vou usar a mesma notação aqui do eixo, tá? Só não confundam. Quem é o vetor distância r? O vetor distância tem uma componente que aponta para o centro. E aqui então nós precisamos definir quem é o raio dessa espira. Uma espira de raio ρ. Então, na direção do centro nós temos ρ menos a ρ. Aqui para cima a componente fica z na direção a z. Então, o campo magnético produzido por esse elemento de corrente, ele tem duas componentes. Ou, o vetor distância, desculpa, tem duas componentes. A partir do produto vetorial, nós vamos descobrir quais são essas componentes do campo magnético. Então, o próximo passo é calcular dl vetorial r. Primeira linha, vetores unitários, a ρ, a φ, a z. Na segunda linha, componentes do primeiro vetor, ρ de φ, 0 e 0. Na terceira linha, componentes do segundo vetor, menos ρ, 0 e z. Z é a altura até o centro da espira. Vou estender aqui as duas colunas para calcular o produto vetorial. E aqui então o resultado vai ser ρz de φ na direção a ρ, 0, 0, menos 0, 0, menos com menos aqui fica mais ρ ao quadrado de φ em direção a z. Então aqui surgem as duas componentes do campo magnético. E é de se esperar que um elemento infinitesimal de corrente aqui produza um campo magnético infinitesimal que é perpendicular à corrente e perpendicular a R. Então, o DH produzido nesse ponto
tem essa direção. Mas o h total nós não sabemos, porque precisamos integrar, somar todos os dh infinitesimais ao longo desse círculo, dessa circunferência. Então, calculamos dl vetorial r, precisamos agora do módulo dr ao cubo, e a partir disso nós conseguimos, então, calcular o campo magnético da espira circular. Próximo passo, então, módulo dr ao cubo. Quem é módulo dr ao cubo? Se vocês olharem aqui, é ρ ao quadrado mais z ao quadrado. Então, ρ ao quadrado mais z ao quadrado raiz quadrada é o módulo. Então, se elevarmos na 3 meios, nós temos o módulo dr ao cubo. E agora, então, é substituir na expressão da lei de Biot-Savart. Então, vamos lá. Então, H será a integral e dl vetorial R. Aqui está o resultado, duas parcelas. Rho, z de φ na direção a ρ, mais ρ ao quadrado de φ na direção a z. Dividido por 4π módulo dr ao cubo, ρ ao quadrado mais z ao quadrado a 3 meios. Então essa é a expressão que nós precisamos calcular. Quais são os limites de integração? A integral é ao longo de dφ. Então o φ varia de 0 até a volta completa, que é 2π radianos. Então, seguindo, como calculamos essas duas integrais? Se vocês olharem para essa figura, vocês vão ver que uma das correntes infinitesimais aqui desse lado produz um campo magnético dH para cá. Lá do outro lado tem uma outra parcela dH que aponta na outra direção. Então, se vocês olharem as componentes na direção ρ, as que apontam para fora, elas se cancelam, sobrando então somente a soma das componentes na direção z. Então, com isso, essa parcela aqui tem como resultado 0. Tá? Talvez isso não fique muito claro dessa maneira, mas se vocês lembram lá das transformações de coordenadas cilíndricas para cartesianas, vocês vão ver que o vetor unitário ρ, ele é uma composição, é uma combinação linear de vetores unitários na direção x, e, y. E essa combinação linear tem senos e cossenos. Então, quando nós calculamos, por exemplo, uma integral de seno ou de cosseno de φ de 0 a 2π, o resultado é sempre 0. Então, por isso que essa parcela aqui, quando calculada de 0 a 2π, tem como resultado 0. Sobrando, então, somente essa outra parcela muito mais fácil de calcular. Essa distância aqui é constante, porque não entra no cálculo do dφ. Então, tudo aquilo que é constante pode sair da integral. Então a integral fica, o resultado dessa integral fica corrente sobre 4π, ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3 meios. Esse ρ ao quadrado aqui é o raio do condutor, também pode sair da integral. Sobra uma simples integral de dφ direção a z, com φ variando de 0 a 2π. Então,
Integral de φ de 0 a 2π é 2π. Então aqui fica corrente ρ ao quadrado sobre... Aqui multiplica 2π. Aqui fica dividido por 4π ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2. Direção a z. Então aqui esses termos cancelam. Aqui sobram 2 no denominador. Então o campo magnético produzido a uma certa distância do centro dessa espira circular percorrida por uma corrente constante I é corrente sobre 2. Aqui surge ρ ao quadrado sobre ρ ao quadrado mais z ao quadrado na 3/2. Então uma expressão relativamente simples, né? O campo magnético aponta na direção a z. E tem como unidade, se vocês analisarem aqui, ampere por metro. Tá? Tem uma parcela ampere, aqui é metro quadrado, aqui surge metro cúbico no denominador. Então há uma certa altura, uma certa distância z do centro da espira. Essa é então a expressão do campo magnético. Ah, professor, mas e no centro da espira? Qual o valor do campo magnético? Bom, no centro da espira basta fazer z igual a 0. Então podemos fazer isso também. No centro da espira, em z igual a 0, o campo magnético fica... A intensidade de campo magnético H, em ampere por metro, é corrente sobre 2, ρ ao quadrado sobre ρ ao quadrado mais 0 ao quadrado, na 3/2, na direção a z. Então daqui nós concluímos que H é igual... Aqui fica ρ ao cubo no denominador, então simplifico com ρ ao quadrado do denominador. Surge corrente sobre 2, ρ, na direção a z. Esse é o valor, então, do campo no centro da espira circular. Então vejo que é uma expressão bem simples. Surgem algumas questões agora com relação a, por exemplo, o que acontece se eu analisar o campo abaixo da espira? Que direção ele tem? Será que ele aponta na direção menos a z ou ele aponta na direção z? Essa é uma situação interessante. Porque se nós analisarmos essa espira sendo percorrida por essa corrente I, o campo magnético nesse ponto do espaço aponta para cima. Num ponto abaixo da espira, ele também aponta para cima. Se vocês repetirem a dedução ao longo desse eixo, vocês vão obter o mesmo valor. O campo, claro, é mais intenso no centro e ele vai decaindo conforme nos afastamos. Ah, mas e como é o campo em outras regiões que não ao longo do eixo da espira? O campo magnético tem um certo comportamento. Se vocês fizerem um diagrama tridimensional, vocês vão ver que o campo magnético tem linhas mais ou menos assim. Então as linhas de campo magnético, elas se fecham, tá? Essas linhas de campo magnético têm um formato interessante, né? Em 3 dimensões. Claro, essa linha aqui do centro, no caso hipotético, se fecharia no infinito. Tá? Mas o mais importante aqui é o seguinte: o campo magnético não se estabelece instantaneamente no entorno de nenhum arranjo. Tá? Nenhuma corrente que passa a circular no instante t igual a 0, por exemplo, produz um campo magnético instantaneamente num certo ponto do espaço.
Demora um certo tempo até esse campo magnético se estabelecer. Isso foi desprezado em toda essa nossa análise de campos magnéticos estáticos. Mas lembrem disso. Circula uma corrente I, demora um certo tempo para aparecer um H. E quanto maior a distância, mais tempo demora para esse campo magnético se estabelecer. E uma outra questão interessante é o seguinte, está relacionada à intensidade do campo magnético. Por exemplo, uma certa corrente I produz I sobre 2ρ AZ de campo magnético. Então, para pegar um caso simples, uma corrente I de 1 A, uma espira circular de raio ρ, o campo magnético no centro é 1/2 AZ ampere por metro. Qual a maneira mais fácil que nós temos de aumentar esse campo magnético no centro da espira? Vocês podem pensar, aumentando a corrente. É uma alternativa. Nós podemos aumentar essa corrente e, por consequência, aumentar gradativamente o campo magnético no interior dessa espira. Mas tem uma maneira muito mais simples. Essa maneira mais simples é nós colocarmos múltiplas espiras. Por exemplo, se eu colocar ao invés de uma única espira, 10 espiras, o campo magnético fica 10 vezes mais intenso. Se eu colocar 100 espiras, fica 100 vezes mais intenso. E assim por diante. Qual o único problema, ou quais são os problemas que surgem desse tipo de arranjo com espiras? Um dos problemas é que nós gastaremos mais fio. Então, cada volta nós teremos um gasto maior de fio. Segundo problema, que foi desprezado até aqui. Todo condutor tem uma resistência, por melhor que ele seja. Então, toda vez que nós dermos mais uma volta, nós estaremos acrescentando resistência ao condutor. E quando corrente percorre uma resistência, nós temos perdas na forma então de calor. É efeito Joule. RI ao quadrado é a potência dissipada numa certa resistência quando ela é percorrida por uma corrente I. Então, temos perdas associadas. E a terceira questão está associada ao tamanho, ao volume que isso ocupa no espaço. Então, em um projeto de engenharia, onde muitas vezes o espaço é reduzido, nós temos restrições de número de espiras que cabem. E uma outra questão que eu esqueci, que também é importante, que está associada ao número de espiras, é o diâmetro do condutor. Quanto mais fino o condutor, maior a sua resistência. Então, nós queremos diminuir o tamanho colocando espiras mais finas, mas temos um problema aqui, é a resistência que aumenta. Então, muitas vezes os projetos de engenharia são projetos onde nós temos múltiplas variáveis, nós temos que saber pesar aquilo que é mais importante em cada situação. Tá? Espero ter trazido para vocês dois exemplos, um de fio retilíneo e outro de fio circular, percorridos por corrente, e como calcular o campo magnético. Por fim, esse dispositivo aqui nada mais é do que um eletroímã, onde nós temos a produção de um norte e de um sul magnéticos. Nós então temos a capacidade de produzir ímãs de maneira orientada no espaço pelo simples controle da corrente. Se a corrente inverte o sentido, muda a direção do campo magnético e muda então o norte e sul. Então é isso, espero que tenha ficado claro para vocês como são os campos magnéticos e como calculá-los a partir então da lei de Biot-Savart quando as correntes são constantes nos condutores.